Bom dia, gente. Eu acabei de separar aqui meu material para leitura, minha Bíblia, os livros que eu estou lendo, e eu quero conversar algo com vocês. Pessoas desabafam comigo sobre constância na leitura bíblica, e isso é uma questão que eu mesma já me perguntei sobre, de estabelecer às vezes metas irreais ou metas difíceis de cumprir dentro de uma rotina agitada. Eu acho que mais importante do que estabelecer quantos capítulos se vai ler por dia, a meta mais importante é ler a Bíblia todo dia. Tem dia que eu estou extremamente cansada, mente agitada, eu não consigo focar para ler tudo o que eu gostaria. Mas a minha meta primordial é ler. Então eu leio pouco, mas aquele dia eu não deixei de ler. E aí isso vai virando uma rotina, sabe? Então todos os dias eu vou conseguindo ler. Então que a minha maior meta seja de fato ler a Bíblia. Mesmo que naquele dia eu não consiga ler o tanto que eu gostaria. E assim você vai criando um relacionamento, sabe? Às vezes eu não tô com vontade de jantar, mas a minha mãe vira pra mim e fala: filha, pra não dormir com a barriga vazia, come um pouquinho, mas come alguma coisa. Então, assim, o que eu não posso deixar é de me alimentar todos os dias, por mais que naquele dia eu não consiga me alimentar o tanto quanto eu deveria ou gostaria da Bíblia, mas eu preciso me alimentar, isso precisa ser uma rotina diária. Outro ponto em que a gente, como ser humano, se sente muito impedido de manter a constância na leitura bíblica é quando a gente peca. Eu assisti uma pregação uma vez do Rodolfo Abrantes que ele falava: pecou, chega mais perto. E quando a gente peca, dá a sensação de que Deus não vai mais nos ouvir, de que a gente não vai mais ser escutado nas nossas orações, ou que ler a Bíblia não vai mais fazer sentido. Mas, cara, Deus é um Deus que Ele escuta a nossa oração, mesmo que nós não merecemos. Sabe por quê? Quando nós achamos que não estamos em pecado, nós já estamos, porque a nossa natureza é pecaminosa. Então, se Deus não fosse nos ouvir quando nós cometemos um pecado consciente, que nós praticamos ali um pecado talvez até mesmo planejado ou de estimação, e aí a gente se acha indigno. Só que deixa eu te contar um segredo. Eu e você nunca fomos dignos, nem quando nós achávamos que estávamos fora do pecado. Então, assim, cara, a gente nunca foi digno. Isso é fato. Eu e você não merecemos mesmo ser escutados por Deus. A gente não merece que Ele dê atenção às nossas orações. Mas Ele, por misericórdia e por graça. Graça significa favor e merecido. É a gente não merecer e mesmo assim Ele nos escutar. Então, quando a gente peca, a gente precisa chegar mais perto de Deus, sim. Porque é nos alimentando que a gente vai conseguir não pecar no dia seguinte, sabe? E é alimentando o espírito que a carne vai ficando fraca. Por mais que ela tenha sido forte um dia, se a gente não alimentar ela, é aí que a gente tem que alimentar. Porque se a gente não alimentar ela, ela vai continuar sendo fraca e vai se enfraquecer cada vez mais até se afundar no lamaçal do pecado. Então, não pense você que você não deve orar porque pecou. Você deve orar em todo o tempo, inclusive quando você pecou. Ah, eu pequei. Beleza, vai lá para os pés do Senhor. É lá que você tem que se arrepender, pedir perdão e levantar e continuar a sua jornada. Ah, Marcele, mas eu pequei, tô sem vontade de orar. No CTMQ a gente aprendeu uma frase que é: ore com vontade, ore sem vontade, ore até ter vontade. Oração e leitura bíblica precisa ser um hábito, precisa ser rotina na nossa vida. Não deve ser só quando me dá vontade. Não, precisa ser um hábito ali constante. Porque se com esse hábito constante a gente já é pecador, a gente às vezes cai em pecado, imagina se a gente não tiver esse hábito. Então, é difícil vencer o pecado? Mas é mais difícil ainda se você não se dedicar às doutrinas espirituais, se você não se dedicar à leitura bíblica, à oração e ao jejum. Então, essas são as bases da nossa fé. Eu e você vamos pecar, sim. A gente não tem moral para estar perto de Deus, mas Ele nos deu essa graça. Então, cabe a nós levantarmos, continuarmos o trajeto e buscar não pecar mais. Que é o importante, buscar não pecar mais. Mas a gente só vai conseguir não pecar no dia seguinte se a gente voltar para isso aqui, ó, Bíblia. E quando eu ou outros pregadores falam sobre doutrinas espirituais, sobre leitura, oração e jejum, não é excesso de moralismo, não é excesso de santidade, não é hipocrisia, não é nada disso. Eu peco, eu sei as minhas dificuldades. Quem convive comigo sabe as minhas dificuldades, algumas só eu e Deus sabemos. E todos esses pregadores famosos também têm suas dificuldades, eles também pecam. A diferença é que nós estamos falando que nós estamos tentando todos os dias. Deve ser uma prática constante, se aproximar de Deus e se afastar do pecado. Então, quando nós falamos sobre isso, nós estamos fazendo um convite a todos os que nos ouvem, de se juntar a nós nessa busca diária, de se juntar a nós
nessa tentativa diária de aumentar a nossa santidade com Deus e fugir do pecado. Então é um convite que fica aberto a todos nós. Agora, nós precisamos nos aproximar de Deus, isso é fato.